Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o plano da salvação que nasceu na mente de Deus. Foi revelado através do santuário. A doutrina do santuário é talvez a mais desprezada doutrina da Palavra de Deus. Se nós não entendermos a doutrina do santuário, não poderemos entender o plano da salvação. Portanto, queridos, é importante que abramos a palavra de Deus, aquele santuário cujo modelo Deus deu para Moisés, lá no deserto. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25 e o verso 8. Aqui nós lemos: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Deus mandou construir um santuário para ensinar para você, para mim, para todos, o plano da salvação. E o verso 9 diz: "Conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis." Moisés não construiria um santuário segundo a sua própria vontade, mas ele seguiria um modelo dado por Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 fala novamente do modelo que Deus deu para Moisés, do santuário que ele deveria construir no deserto. Capítulo 8 de Hebreus, verso 5. "Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou." Moisés simplesmente obedeceu a Deus na construção do santuário terrestre. O santuário terrestre era constituído de 3 partes. Nós temos aqui o pátio. No pátio existia o altar de sacrifício e a pia. Aqui no altar de sacrifício era onde os cordeiros eram sacrificados. Os pecadores, eles tinham acesso ao pátio. Todo pecador vinha até o pátio e ali confessava os seus pecados sobre a cabeça do cordeiro, matava o cordeiro, e então o cordeiro era colocado sobre o altar de sacrifício para perdão dos pecados. Depois do sacrifício feito no pátio, o sacerdote entrava no lugar santo do santuário. Aqui nós temos a primeira sala, lugar santo, e a segunda sala, chamada lugar santíssimo. Portanto, queridos, diariamente os pecadores vinham ao pátio e apresentavam seus sacrifícios. E diariamente o sacerdote penetrava no lugar santo, fazendo intercessão pelo povo. A intercessão era feita junto ao altar de incenso. No pátio existia o altar de sacrifício, mas no lugar santo existia o altar de incenso. Separando o lugar santo do santíssimo existia uma cortina, um véu. E no lugar santíssimo estava a arca do concerto, contendo os 10 mandamentos da lei de Deus, as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Em cima da arca dos 10 mandamentos existiam 2 anjos querubins de ouro. E ali no meio dos 2 anjos querubins, em cima da arca, a tampa da arca era chamada de propiciatório. Ali se manifestava o Shekinah, ou seja, a presença de Deus. Estas 3 divisões do santuário terrestre representam o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que foi feito no santuário da terra era somente um símbolo, era uma tipologia, era uma ilustração do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O santuário da terra era uma maquete do santuário do céu. Considerando que Jesus Cristo não poderia oficiar no santuário da terra, porque para oficiar e para trabalhar no santuário terrestre precisaria ser da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, e Jesus Cristo era da tribo de Judá. Porém, Cristo Jesus foi constituído sacerdote seu e meu, pela ordem direta que saiu da boca de Deus. Deus o constituiu nosso sacerdote da mesma forma como constituiu sacerdote a Melquisedeque. Melquisedeque também não era da tribo de Levi, e ele foi constituído sacerdote do Deus Altíssimo, como um tipo e uma ilustração da forma como Jesus Cristo seria feito sacerdote nosso. Portanto, queridos, a vida e o ministério de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz e também a intercessão de Jesus Cristo diariamente, que é feita a seu favor e a meu favor,
Tudo isso está ilustrado na doutrina do santuário. Se nós não entendermos a doutrina do santuário, nós não vamos entender o plano da salvação. O santuário do céu é o grande original. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Vamos ler aqui o capítulo 8 e o verso 1 e 2. Aqui lemos, Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Portanto, existe um santuário no céu. E este santuário no céu, ele foi ilustrado pelo santuário terrestre. Queridos, nós podemos entender o plano da salvação entendendo a doutrina do santuário. Jesus Cristo veio para morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista, olhando para Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Jesus Cristo nasceu para morrer por você e morrer por mim. A morte de Jesus Cristo foi prefigurada no Antigo Testamento pela morte dos cordeiros. Desde o pecado de Adão, quando Adão pecou e ele perdeu aquela vestimenta de glória, e ele e Eva fizeram para si roupas de folhas de figueira. Queridos, Deus não aceitou. Deus arrancou aquelas roupas de folhas de figueira, que era uma demonstração do pecado deles. E então ali foi morto um cordeiro. O primeiro cordeiro morto foi aquele no Jardim do Éden. E com a pele do cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva, cobriu aquela nudez causada pelo pecado. Desde então, através de todas as eras, um cordeirinho estaria sendo morto. Diariamente os cordeiros eram mortos. Queridos, esses cordeiros mortos na era patriarcal, esses cordeiros mortos na era levítica, depois que Moisés construiu o santuário, estes cordeirinhos eram símbolo de Jesus Cristo que um dia morreria por você e por mim. Por isso, quando Jesus Cristo veio e nasceu da Virgem Maria, e ele iniciou seu ministério, João Batista disse acertadamente: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, a salvação sua e minha ocorre no Monte do Calvário, junto ao altar de sacrifício. O altar de sacrifício do santuário celestial não está no céu, porque Jesus Cristo não morreu no céu. Jesus Cristo morreu na terra, no planeta Terra. Portanto, o planeta Terra é o pátio do santuário celestial. E o Monte do Calvário, onde Jesus Cristo foi crucificado, é o altar de sacrifício do santuário celestial. O altar de sacrifício do santuário celestial é o Monte do Calvário, onde o cordeiro que foi morto não era um animalzinho, mas era o próprio Filho de Deus. Portanto, ali foi derramado o sangue. E você e eu podemos receber perdão para os nossos pecados. Ninguém pode se salvar pela lei. Lembre-se, queridos, que a lei estava lá no lugar santíssimo. A lei estava lá dentro, no lugar santíssimo, dentro da arca do concerto. Deus não colocou a lei na porta de entrada, já no pátio do santuário. Por que é que Deus não colocou a lei e os 10 mandamentos aqui no pátio? Porque Deus quer que você entenda, e eu também, que a salvação nunca foi pela lei, não pode ser pela lei. Existem 2 erros que precisamos evitar. 2 erros que precisam não somente ser evitados, mas combatidos. O primeiro erro é a salvação pela lei. Isto é errado. Não existe na Bíblia salvação pela lei. E o outro erro terrível que precisa ser evitado é que aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus Cristo não precisam obedecer à lei. É essa indiferença para com a lei de Deus. Este outro erro que precisa ser combatido. Por quê? Porque embora a salvação não seja pela lei, mas pelo sangue do Cordeiro que foi morto no Monte do Calvário, também aqueles que foram salvos por Jesus Cristo precisam viver em obediência a Jesus Cristo. Jesus Cristo diz em João capítulo 14 e o verso 15. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 14 e o verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
E o verso 21, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O Espírito Santo gera você e a mim como novas criaturas, e o Espírito Santo escreve no nosso coração os mandamentos de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, nós encontramos aqui a obra que o Espírito Santo realiza na vida dos filhos de Deus. Hebreus capítulo 8 e o verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. O Espírito Santo se encarrega de escrever os mandamentos de Deus no seu coração. Os mandamentos saem da pedra e vão para o seu coração, para o meu coração. Por isso, queridos, que lá em Salmos, capítulo 119, verso 18, o salmista diz: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Queridos, no santuário da terra, os sacerdotes entravam diariamente no lugar santo e faziam intercessão pelo povo junto ao altar de incenso. Porém, uma vez por ano, chamado de o dia do juízo, o dia da purificação do santuário, o Yom Kippur. Nesse dia, que era o dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote penetrava no lugar santíssimo. Era o único dia do ano que ele penetrava no lugar santíssimo. Naquele dia, o sumo sacerdote sacrificava um bode representando Jesus, e com o sangue deste bode, representando Jesus, ele penetrava no lugar santíssimo e espargia o sangue sobre a arca do concerto, fazendo a purificação do santuário, purificando o santuário de todos os pecados confessados durante o ano todo, e ali simbolicamente acumulados. Esse dia, o dia do juízo, o dia 10 do 7º mês, era um dia solene, porque os pecadores tinham a oportunidade de confessar os seus pecados durante o ano todo, todos os dias. Porém, se alguém não confessasse os seus pecados até o dia 10, Deus então, no dia do juízo, no dia 10 do 7º mês, mostraria quem era esse pecador que não confessara o seu pecado, e ele seria extirpado do povo de Deus para nunca mais pertencer ao povo de Deus. Portanto, o dia 10 do 7º mês era conhecido como o dia do juízo, Yom Kippur. Considerando que o santuário da terra era uma maquete do santuário do céu, nós vamos entender a salvação, o plano da salvação, entendendo a doutrina do santuário. Em Hebreus capítulo 9, vamos ler agora o verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Queridos, Jesus Cristo morreu na cruz como nosso Cordeiro Pascal. Jesus Cristo não ficou morto. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia. Ele subiu ao céu. Ele foi entronizado no santuário do céu. E ele passou a ministrar como nosso sacerdote. Primeiramente, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. É o sangue de Jesus Cristo que nos liberta do pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Uma vez completada a primeira fase do ministério de Jesus como vítima, como cordeiro, agora ele foi entronizado no céu e inicia a sua segunda fase como o sacerdote, como o mediador, o nosso advogado. Por isso diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus é o nosso mediador. Em 1 João também, abra sua Bíblia, a primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 1. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
O sonho de Deus para você e para mim é que não pequemos. Os que são nascidos, gerados pelo Espírito Santo, são filhos e filhas de Deus. E eles não planejam pecar. Eles pecam por incidente. E eles não planejam pecar. Mas eles pecam. Você e eu pecamos. Mas o nosso ideal, o nosso alvo, a nossa meta é não pecar. Por isso diz aqui em 1 João capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O sonho de Deus para você deve ser o nosso sonho também. Não pecar, não transgredir a lei de Deus, não desobedecer a Deus. Mas, se alguém pecar, diz a palavra de Deus, temos um advogado. Existe sim um intercessor, Jesus Cristo, que intercede por você diante do Pai. E quando você se ajoelha aos pés de Jesus Cristo e pede perdão, Ele perdoa e Ele purifica o seu pecado. Porque diz em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Depois que nascemos no reino de Deus como filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, sendo novas criaturas, nós ainda pecamos. De vez em quando você e eu caímos. Nós deslizamos e nós nos entristecemos pelo pecado cometido e nós confessamos os nossos pecados e Jesus Cristo nos perdoa. Por isso existe o ministério da intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. No santuário do céu não existe o pátio, porque o pátio do santuário celestial é o planeta Terra e o altar de sacrifício é o Monte do Calvário. Mas no santuário celestial existe o lugar santo, onde Jesus Cristo intercede por você e por mim. Desde que Jesus Cristo subiu ao céu, Ele intercede junto ao altar de incenso. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, nós lemos o verso 13 e o verso 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Esse outro anjo que está junto ao altar é o anjo do concerto, é Jesus Cristo. Ele é o anjo do concerto. Veio e se pôs junto ao altar. Que altar? O altar de incenso. Tendo um incensário de ouro na mão. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Jesus Cristo, junto ao altar de incenso, no lugar santo do santuário celestial, intercede por você. Nossas orações chegam até o nosso Pai, até o Deus Pai. Orações que estão misturadas com os méritos do incenso de Jesus Cristo. Por isso nós somos aceitos pelo nosso Pai, porque nós chegamos ali cheios do incenso dos méritos de Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo que as portas do céu se abrem. É em nome de Jesus Cristo que a salvação chega até você. Jesus Cristo morreu como Cordeiro de Deus. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo foi entronizado no santuário do céu como nosso sacerdote e Ele diariamente intercede. Quando você peca, quando você pede perdão, Jesus Cristo diz, está perdoado o teu pecado. Existe graça. Este é o plano da salvação. Estas duas primeiras fases do ministério de Jesus Cristo, representadas pelo pátio e pelo lugar santo, elas são amplamente pregadas, amplamente divulgadas por todos. E nós nos deleitamos nestas duas primeiras fases, porque nos é atrativo. A morte de Cristo na cruz é que nos atrai. Jesus disse, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Nós somos atraídos por Jesus Cristo crucificado. Mas nós somos felizes porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou e subiu ao céu. E Ele é o nosso advogado. Queridos, o plano da salvação não termina aqui. Todos os salvos, todos nós, teremos que comparecer perante o tribunal do céu, chamado Tribunal de Cristo. Esta terceira fase do ministério de Jesus Cristo, que é a última fase, ela está representada pelo lugar santíssimo do santuário,
No lugar santíssimo do santuário ocorria o dia da expiação, o dia do juízo, o dia da purificação do santuário. Portanto, queridos, nós não podemos viver despreocupadamente, esquecendo que nós teremos que prestar contas de tudo quanto fizermos de bom e de ruim perante o tribunal de Cristo. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e vamos ler então o verso 10. Porque todos, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10. Porque todos, quantos? Todos, bons e maus, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Este é um tema que poucos gostam de pregar. Este é um tema que dificilmente você vai ouvir um sermão sobre o juízo celestial. Nós, seres humanos, parece que não gostamos de corte, não gostamos de tribunal, de julgamento. Mas no plano da salvação, não existe somente o pátio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado nosso. Não existe também só a sala, o lugar santo, onde Jesus Cristo é mediador e salvador e advogado seu. No plano da salvação existe também o lugar santíssimo, porque o santuário da terra é um símbolo do santuário do céu. E no lugar santíssimo ocorre o juízo, o dia do juízo. O juízo celestial é uma realidade para a qual Satanás não quer que você preste atenção. Satanás parece que apagou da mente dos cristãos, parece que Satanás apagou da mente dos pregadores a ideia do juízo celestial. Ele prefere que ninguém fale sobre esse assunto. Mas, queridos, nós temos que entender que teremos que prestar contas de tudo quanto fazemos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e o verso 6 e 7. Apocalipse capítulo 14 e os versos 6 e 7. Aqui nós lemos: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. João viu em visão, no Apocalipse, um anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João é o evangelho. Mas o evangelho do Apocalipse é chamado o evangelho eterno, porque não fala somente da morte de Jesus na cruz e da intercessão de Jesus como nosso advogado. O evangelho eterno fala também da terceira fase, da última fase do ministério de Jesus no santuário do céu, no lugar santíssimo, que é o dia do juízo. Por isso diz aqui: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Deus quer que você entenda, e Deus quer que nós preguemos que Jesus Cristo nos salva, que Jesus Cristo intercede por nós, mas que no juízo celestial, esse nosso intercessor e nosso advogado, ele será também o nosso juiz. Que tranquilidade, que alegria e que conforto pensar que este advogado, este sacerdote que deu a vida por você e por mim, ele será o nosso juiz. Eu fico tranquilo, eu fico feliz, porque Jesus Cristo, meu Salvador, é o meu juiz. E se Ele é o meu Salvador, eu não serei condenado no juízo. Amém? Aleluia por isso. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 5. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler o verso 22. Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 22. Aqui lemos: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Deus o Pai está sentado no trono. Quando você lê Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse 5, você vê Deus o Pai assentado no trono. E você vê o Pai no capítulo 5 de Apocalipse segurando um livro selado com 7 selos na mão. Mas você também vê ali em Apocalipse 5 o Pai com o livro selado na sua mão sem poder abrir. E os anjos não podiam abrir. E ninguém no céu poderia abrir.
e João começa a chorar. Esta cena está sendo descrita em Apocalipse capítulo 5. João está chorando porque ninguém pode abrir o livro selado com 7 selos, até que aparece o Cordeiro, aparece o leão da tribo de Judá. E então é dito para João: não chore, João. Apocalipse capítulo 5 e o verso 5. Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Ele morreu para poder abrir o livro. Verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bendito seja Deus. Jesus Cristo nasceu da bendita Virgem Maria, tornou-se um de nós, viveu a sua vida 33 anos na terra, morreu na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus. Ali o altar do sacrifício que o Cordeiro de Deus foi morto, mas ele ressuscitou e subiu ao céu, foi entronizado no santuário do céu como nosso sacerdote. Ele pode abrir o livro selado com 7 selos, que é o livro do juízo. É este livro do juízo que o Pai não pode abrir, porque o Pai, ele foi acusado por Satanás. Lembra-se que Satanás foi expulso do céu porque ele se levantou contra Deus o Pai. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que Satanás se levantou contra Deus o Pai. Então Deus o Filho, chamado Miguel, Jesus Cristo. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Miguel se levantou em defesa do Pai, expulsou Satanás e 1/3 dos anjos do céu. Mas, queridos, as acusações feitas por Satanás contra Deus o Pai não foram respondidas simplesmente pela expulsão de Satanás do céu. Não. Jesus Cristo teve que morrer na cruz. E ele subiu ao céu, foi entronizado no céu. E agora, na terceira fase do ministério de Jesus Cristo, no lugar santíssimo do santuário celestial, ele é o juiz que vai defender o Pai. E ele defende o Pai usando a sua própria vida perfeita. Mas Jesus Cristo não usa somente a vida dele. Jesus Cristo defende o Pai usando a vida de um Jó. Lembra-se da experiência de Jó? Jó, ele é usado como uma ilustração de que as acusações de Satanás contra Deus, elas não têm sentido. A vida justa e obediente de Jó foi uma resposta às acusações de Satanás contra Deus. Calou a boca de Satanás. A vida de um Daniel, a vida de um João Batista, portanto, não é somente a vida de Jesus Cristo, mas a vida de todos os santos filhos de Deus, que foram comprados pelo sangue de Jesus. Jesus usa estes argumentos que são vidas humanas que foram redimidas pelo sangue de Jesus Cristo para defender o Pai no juízo e condenar Satanás. Por isso existe um juízo celestial chamado Tribunal de Cristo, porque ali Cristo é o juiz. Por isso diz em João capítulo 5, João capítulo 5 e o verso 22, capítulo 5, verso 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Pai concedeu ao Filho a autoridade de julgar. Queridos, que privilégio ter como nosso juiz no tribunal celestial o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, aquele que se tornou um de nós. Queridos, isso me conforta, isso me alegra, porque não haverá condenação para aqueles que estão escondidos em Jesus Cristo. Não há condenação para aqueles que permanecem em Jesus Cristo. E aqui no capítulo 5 de João, verso 27 diz, capítulo 5, verso 27 diz, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é filho do homem. Por que o Pai deu o poder para o Filho julgar? Porque ele é o filho do homem. Ele passou por onde você está passando. Ele sofreu como você está sofrendo. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu medo, ele tinha cansaço. Ele entende todos os sentimentos humanos. Por isso ele pode interceder por você. E ele pode ser juiz seu, juiz meu. Bendito seja Deus pelo plano da salvação revelado nas 3 fases do santuário terrestre e do santuário celestial. Pátio, lugar santo e santíssimo. Jesus Cristo como vítima, como Cordeiro de Deus, Jesus Cristo como sacerdote e Jesus Cristo como juiz. Satanás tem um ódio mortal contra a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele não quer que as pessoas obedeçam a Deus. Satanás não se importa que você aceite a Jesus como Salvador.
Porque todo aquele que aceita Jesus como Salvador, mas continua roubando e matando e desobedecendo pai e mãe, queridos, estas pessoas estão demonstrando que não foram renovadas, que não foram geradas pelo Espírito Santo. Elas continuam vivendo na prática do pecado. Satanás realmente se preocupa com aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo, nasceram de novo, foram salvos por Jesus Cristo e agora eles têm prazer na lei do Senhor. Com estes, Satanás se preocupa, porque eles realmente são filhos obedientes a Deus. Como disse Jesus em João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, queridos, vamos deixar claro o que está em Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Não há justificação pelas obras da lei. Não há salvação pela lei. Nunca houve, nunca haverá. Verso 20 termina dizendo, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20 diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando você se olha na lei de Deus, ela funciona como um espelho. E você se vê a si mesmo como pecador. Você e eu vemos a nossa transgressão. Mas a lei não pode limpar o seu pecado. A lei não pode purificar você do pecado. A lei simplesmente mostra o nosso pecado e mostra a nossa necessidade de um Salvador. Então, Jesus Cristo, o nosso Salvador, sim, aos pés de Jesus Cristo, nós recebemos o perdão e a purificação dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O agente purificador é o sangue de Jesus Cristo. E agora, meus queridos, ao olharmos para a lei de Deus, nos sentimos perdoados, salvos, e a lei não nos condena. Por quê? Porque o Espírito Santo escreveu a lei de Deus no nosso coração. Não existe nada contra você na lei de Deus, porque você não é um transgressor da lei de Deus. Você foi salvo por Jesus Cristo. E quando pecamos? E quando ocorre de você e eu cometemos algum pecado? Nós corremos para os pés de Jesus Cristo. Nós corremos para Jesus Cristo e lançamos mão do sangue de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para você, não há condenação para mim, porque nós estamos em Cristo Jesus. Julgados, todos nós seremos, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, mas condenados, nunca seremos condenados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Em Hebreus capítulo 4, deixo com você o convite que Deus nos faz, em Hebreus capítulo 4, verso 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus penetrou no céu para ser o nosso sacerdote mediador. Verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Descanse nos braços de Jesus Cristo. Deixe que Jesus Cristo te cubra com a sua capa de justiça, a capa da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, que cobre todos os nossos pecados confessados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Deixo com você, portanto, meu querido irmão, a paz de meu Senhor Jesus Cristo, o perdão dele. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque Jesus Cristo é advogado, e Jesus Cristo é juiz, Jesus Cristo é tudo sobre todos. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Amém.